Sem perca de tempo, temos participado de uma leitura muito importante na carta anônima aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e o 2. Mas eu quero ler alguns versículos com toda a igreja no Evangelho de Jesus Cristo por Mateus. Por favor, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 16. Versículos de número 13 por diante. Evangelho de Jesus por Mateus, capítulo de número 16 por diante. De maneira que estaremos lendo até o versículo de número 17, irmãos. A leitura tem como título a confissão de Pedro. Todos encontraram? Digam amém. Tendo Jesus chegado à região de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam-lhe: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Porém, Jesus perguntou-lhes, ainda que a resposta veio no singular, mas a pergunta foi no plural, destinada a todos eles. Versículo 15, perguntou-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Nesse exato momento, Simão Pedro respondeu dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Imediatamente também Jesus responde a Pedro dizendo: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, ou Simão, filho de Jonas, pois não foi a carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Quantos dizem amém, irmãos? Eu pergunto aqui, quantos creem em revelação da parte de Deus? Quantos creem que mais uma noite Deus estará se revelando para nós através da sua preciosa palavra? Meus amados e queridos irmãos, Igreja do Senhor, todos aqueles que estão nos acompanhando nesse momento, Deus, Ele deixa reservado para nós, através das Escrituras Sagradas, ensinamentos grandiosos. Olhando aqui para uma igreja que tem fome e que tem sede da preciosa palavra de Deus. Por isso que sempre estar aqui nos cultos da palavra, o culto de ensino, para ouvirem os ensinamentos das Sagradas Escrituras. Salomão disse que o verdadeiro sábio é aquele que nada sabe. Por isso que ele quer aprender todos os dias. Se não fosse assim, ele não diria em Provérbios 9:9, dá instrução a quem? Ao sábio.
e ele se fará mais sábio. Ensina o justo, e ele crescerá em entendimento. Por que dá instrução ao sábio? Porque o sábio humilde é aquele que todos os dias quer aprender. O tolo não quer aprender. Como é que a gente vai ensinar o tolo se ele se recusa a aprender? Como é que o justo vai crescer em entendimento se ele não quer aprender? Mas nessa noite, Deus tem uma igreja que dia após dia ela cresce em ciência através da palavra, e ela também cresce em justiça através da preciosa palavra de Deus. Não vou me deter aqui em contexto histórico, irmãos, mas eu vou colocar a igreja nesse patamar, porque esse é o papel da igreja: de receber de Deus as revelações que Ele tem reservado para todos nós, ou para cada um de nós. Jesus está caminhando com os discípulos, chegando às partes de Cesareia de Filipe. Nesse trajeto aí, Jesus faz uma enquete. Ele sabe o que é que vai vir de resposta para ele. Ele não pergunta para saber, porque ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Ele sabe que a sua identidade está sendo totalmente deturpada e adulterada. Esse texto aqui, poderíamos, quem sabe em outra oportunidade, explanar o que tem de partidos religiosos que distorcem a verdadeira identidade do nosso Cristo. Mas a Igreja Rede Esperança estar aqui nesta noite, e por onde ela se expandir, para revelar a verdadeira identidade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, coletivo ou individualmente. Ele pergunta aos discípulos: lá fora, o que é que dizem ao meu respeito? Quem é que eles lá fora dizem quem eu sou? Qual é o conceito da minha pessoa para eles lá fora? Que é que os homens lá fora andam dizendo a meu respeito? Eu sou quem para eles? Glória a Deus. Jesus, lá fora estão todos desnorteados, desorientados. Eles não têm um rumo e um foco a respeito de ti, da tua pessoa, de quem tu és. Eles não têm. Por quê? Porque uns dizem que tu és Elias, outro grupo diz que o Senhor é João Batista, um terceiro grupo diz que o Senhor é Jeremias, e outro grupo, ou o quarto grupo, ainda diz que o Senhor é um dos profetas. E eu pergunto aqui nessa noite: será que essas 4 respostas estão corretas a respeito do nosso Cristo?
Não está. Ele não é Jeremias, ele não é Elias, ele não é João Batista e nem tampouco um dos profetas. Amém, meus irmãos? Então lá fora ninguém sabe de nada, está tudo quebrando cabeça. Não tem comunhão com Deus. Não tem intimidade com Deus. Não tem contato com Deus. Como é que vai falar do Filho de Deus e dizer quem Ele é? Estão lá em 2:14 da primeira de Paulo aos Coríntios. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhes parecem loucura, e elas não podem se discernir de forma física, material. Pode estudar na faculdade que for, pode ter ideologia que for, pode ter a filosofia que for, pode ter a matéria que for, pode ter o estudo que for. Se não tiver o Espírito Santo de Deus, não tem a revelação dele. Mas e vós? E vocês? Observem, Jesus não perguntou: e tu, Pedro? A pergunta foi para todos. E vocês? Quem dizem que eu sou? Quem eu sou para vocês? Pairou aquele silêncio santo e abençoado. Mas vai se cumprir Tiago 1:17, que diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, onde não há mudança nem sombra de dúvida ou variação. E vós, quem dizeis que eu sou? Jesus olha para Pedro, Tiago, João, os demais, olhando para todos eles, todos em silêncio. Lá de cima, o Pai resolveu escolher um. E quem foi esse? Foi Pedro. Na mesma hora, Pedro disse assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bendito seja o nome de Jesus. Jesus poderia aplaudir Pedro. Jesus poderia, naquele momento, massagear o ego de Pedro, elogiar ele. Mas Jesus, irmãos, como mestre por excelência, conhecendo essa matéria fracassada aqui, tendente à soberba, ao orgulho, à vaidade, poderia ter ficado calado ali, meu pastor Israel, e deixar por isso mesmo, até porque a confissão é verdadeira. Pedro está falando a verdade da parte de Deus, é o Cristo mesmo, é o Filho do Deus vivo. Mas Jesus olha para Pedro, e não só para Pedro, olha para os demais. Para Pedro não se ostentar e achar-se melhor do que os demais, porque recebeu aquela graça, aquela revelação, para ele não dizer: daqui eu sou o topado, eu sou o principal, eu recebi o que vocês não receberam. Para que Pedro não se ostentasse, na mesma hora Jesus disse: ele pode ir baixando aí esse fogo
fogo, meu filho, porque não foi a carne nem o sangue quem te revelou isso aí que tu acabou de falar. Quem te revelou foi meu Pai que está nos céus. Porque pela carne e pelo sangue não tem como o homem fazer uma confissão dessa. Porque os irmãos sabem que tem pessoas que quando recebem alguma coisa da parte de Deus, a tendência é se achar melhor do que o outro ou do que os outros. Mas Jesus não prepara só Pedro, prepara os demais. Quando ele diz assim, foi o Pai, é para os outros não ficar com ciúme de Pedro também. Porque às vezes eu peço todos os dias a Deus para isso nunca permear o meu coração. E até hoje Ele tem me preservado e me guardado a respeito disso. Porque se eu tivesse entre os discípulos ali, eu ia dar um glória tão alto pela confissão de Pedro. Eu não ia ter problema nenhum. O que eu quero dizer é o seguinte: se eu ver o meu próximo recebendo graça, poder, revelação de Deus para esclarecer os mistérios do céu, como é que eu vou ficar com ciúme? Como é que eu vou ficar com dor de cotovelo? Eu vou ter que exaltar, glorificar e adorar a Deus por isso. Pedro é preparado interiormente, e os discípulos também não precisam de maneira nenhuma ficar com ciúme de Pedro, porque é o Pai. Quem diz amém, irmãos? Tudo provém do Pai. João Batista disse em 3:27 de João: o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada lá do céu. Por isso que eu disse que Deus é Deus de revelação. Em Daniel 2:22 está escrito: Ele revela o profundo e o escondido e conhece o que está em treva, porque com Ele mora a luz. Amós 3:7 diz assim: certamente Deus não fará coisa alguma sem que antes não revele o seu segredo ao seu servo, os profetas. Ele continua se revelando, Ele continua esclarecendo as verdades dele. Escute aqui, você vai ser surpreendido em uma situação, mas não precisa ficar com medo, não precisa bater uma perna na outra. Por você próprio, você não tem capacidade, não tem condições, e não temos mesmo. Se voltarmos só mais algumas folhas no mesmo Evangelho, no capítulo 11, versículo 25 de Mateus, e 26 e 27, está escrito: por esse tempo disse Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, pois ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, pois assim foi do teu agrado. O 27 ele diz assim: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Pedro só conheceu o Filho porque o Pai quis revelar naquele momento.
Quem diz amém, irmãos? Deuteronômio 29 diz que as coisas encobertas são para quem? São para nós e os nossos filhos. E as reveladas? É assim que está escrito, irmãos. As coisas encobertas são para quem? Para Deus. E as reveladas? Para nós. Então vamos ter paciência. Tem revelação nova de Deus chegando aí. Tem coisa nova da parte de Deus chegando aí. E ela desce espontaneamente. Não precisa forçar a barra, não. É Deus quem escolhe a hora, o tempo e o momento. Você só precisa estar no lugar certo. E Deus está dizendo aqui: eu vou me revelar de forma especial para a minha igreja e para os meus servos. Não se preocupe não, que você vai ter a resposta certa. Deus vai dar a resposta certa na hora certa. Você crê nessa palavra? Vai ter alguns naturais que não vão saber responder, mas Deus vai te dar graça, sabedoria e entendimento do alto para tu dar a resposta certa. Tu crê nisso? Deus está me dizendo aqui que descerá a chave da ciência divina sobre a tua mente, e a tua boca vai abrir a porta que está fechada através da palavra que Deus vai ministrar ao teu coração. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. O apóstolo Paulo disse em 3, 4 e 5 da 2 aos Coríntios: e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar ou de fazer alguma coisa como se partisse de nós mesmos. Olhe para quem está ao seu lado e complete o versículo dizendo assim: a tua capacidade vem de Deus. Diga a ele aí. Diga mais uma vez aí: a tua capacidade vem de Deus. Diga aí. Oh, glória a Deus. Porque o salmista cantou lá nos Salmos de número 20, versos de número 7 e 8: uns confiam em carros e em cavalos, uns se curvam e caem, mas nós levantamos e estamos de pé e dizemos em alto e bom som: o nosso socorro está no nome do Senhor, Deus dos exércitos. A nossa capacidade vem dele, irmãos. Se prepare que você vai estar recebendo uma responsabilidade. Você vai olhar para você mesmo e vai dizer: como é isso? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou suportar? Aí Deus está te dizendo aqui nessa noite, e eu não aviso com antecedência, e eu não revelo com antecedência. Eu vou te dar graça, força, capacidade para tu obter êxito da minha parte, meu filho. Fica tranquilo. Sobre nós paira essa responsabilidade. E Deus continua se revelando. Ele é Deus de revelação. Enquanto alguém está quebrando cabeça lá fora, dando tiro ao esmo, eu acho que ele é fulano, ele é beltrano, ele é cicrano. A enquete está
toda desnorteada, irmãos. Mas apenas um homem abre a boca para dizer assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em outras palavras, o que eles estão dizendo aí está tudo errado, estão equivocados. Se de lá para cá vem coisa distorcida, daqui para lá vai a verdade. E quem prevalece é a verdade. Se eles não têm a verdade lá, aqui dentro temos a verdade para levar quem está equivocado. Temos. Os detetives de João Batista, incomodados com ele, com o seu trabalho, está escrito aqui no capítulo 1 e 19 por diante de João. Este é o testemunho de João Batista quando os fariseus enviaram levitas e sacerdotes para perguntar a ele: quem és tu? Ele confessou e não negou. Está aí em João 1 e 19 por diante. Perguntaram a ele: tu és o Cristo? Ele disse: não sou. Segunda pergunta: tu és Elias? Ele disse: também não sou. A terceira pergunta: tu és o profeta? Essa pergunta é 18 e 18 de Deuteronômio. Se tivessem perguntado a João Batista: tu és um dos profetas? Eu tenho certeza que ele tinha dito: eu sou. Mas como perguntaram a ele: tu és o profeta? Esse título era de Jesus, ele não podia usurpar. Não tem pessoas por aí querendo tomar o título de Jesus Cristo? Não tem homem terreno por aí, mortal, querendo tomar a glória que é do nosso Cristo? Mas João Batista disse assim: eu vou confessar toda a verdade e não vou negar. Depois das 3 perguntas, eles estão lá quebrando cabeça entre si, olhando um para o outro e dizendo assim a João Batista: olha, se tu não és o Cristo, se tu não és Elias, se tu não és o profeta, homem, dá logo resposta aí de quem és tu. Que mistério é esse? A gente precisa levar resposta para quem nos enviou até aqui para te fazer essa enquete. O que tem de detetive por aí investigando? Mas o que tu vai levar para quem te enviou é a verdade, vice-detetive. Os detetives estão por aí espalhados pelos 4 cantos da terra. Mas Deus está te vendo, detetive. Deus está vendo o teu intuito e o teu propósito entre nós. Se veio para ficar, amém. Se veio para bisbilhotar, não vai permanecer. Deus vai te soprar para bem longe. Quem és tu? Diz aí quem tu és. João Batista olhou para eles e disse assim: vocês sabem quem eu sou.
Vocês estão aqui perguntando, mas vocês me conhecem, vocês sabem quem eu sou. Mas se vocês querem ouvir a verdade da minha boca, eu vou dizer: quem enviou vocês aqui sabe quem eu sou, porque eles dominam muito bem as escrituras hebraicas. Volte para eles lá e digam a eles que eu sou Isaías 40 e versículo 3. E o que é que está escrito lá? Eu sou a voz que clama no deserto: preparai o caminho para o Senhor. Eu sou essa voz. Eu não sou ele não, eu sou a voz que vai adiante dele. Oh, glória a Deus. Se vocês estão me confundindo com ele, está errado. Se vocês querem forçar a barra, pensando que eu vou tomar o título dele, também estão equivocados. Porque o que é meu, e o que é dele, o que ele me deu é meu, e a glória que é dele eu não posso tomar, pertence somente a ele, a glória é dele. Os reis, quando iam sair para as suas expedições, ele tinha que enviar seus mensageiros para ir adiante deles. Se fosse para aplacar outro reino, esse mensageiro teria uma tarefa de tentar fazer amizade, trazer paz, harmonia e assim sucessivamente. Mas esses mensageiros também iam preparando o caminho, tirando todo tipo de embaraço, pedras, empecilhos, galho, árvores ou alguma coisa. João Batista disse: eu não sou ele não, eu estou aqui só preparando o caminho. Eu estou limpando aqui o caminho, eu estou preparando aqui o povo. Eita! Enquanto Jesus Cristo, irmãos, vai se apresentar ali naquele momento, João nem sabia, nem os enviados também sabia. De repente, Jesus vai chegando manso e tranquilo. E João Batista sentiu, olha, quando João Batista sentiu, disse: ei, eu estou aqui apenas preparando o caminho. Quer saber mais de uma coisa? Eu batizo com águas, eu trabalho com palpável, com tangível. Mas recebe essa mensagem aí agora: mas no meio de vós tem um que vocês não conhecem. Aí eles começam a caçar. Ele está no meio, ele está centralizado. João Batista disse: ele está aqui nesse meio, ele está aqui nesse meio. Quem sente ele aqui no meio entre nós? Esse é aquele que foi antes de mim, primeiro do que eu, e entrega o rolo todinho. Ainda diz mais assim: meu pastor Israel, me permita, pois João Batista disse assim: eu não sou digno de chegar até a ele e me abaixar até lá as suas sandálias e sequer tocar num cordão ou num cadarço da sua sandália. Se João Batista disse isso, o que é que eu vou dizer? Se João Batista disse que não era digno de descer lá no sapatinho sujo da poeira dessa terra pecaminosa, se João Batista disse: eu não sou digno de tocar nas correias que prendem o sapato dos seus pés, tem muita gente por aí de nariz empinado, se achando muita coisa, e Jesus está dizendo: olha, desce, 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 te humilha. Eu não sou digno de tocar no sapato dele.
o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja. Mas João Batista dá a verdadeira identidade dele. Eu batizo com água, mas no meio de vós tem um que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Oh, glória a Deus! Quantos podem exaltar a Ele aqui nessa noite, irmãos? Ele se revela de forma tão especial que outro que fica sobrenaturalmente admirado, eu já vou concluir, é Natanael. Nesse mesmo capítulo 1 de João, versículo 43 ao 51. Filipe animado, alegre, que só você, aquele novo convertido que achou Jesus, e vai até o amigo e diz assim: olha, eu achei Jesus. Aquele que Moisés fala dele, aquele que os profetas falam dele também nas Escrituras, Jesus de Nazaré, filho de José. Mas a resposta de Natanael é: e pode vir alguma coisa boa de Nazaré, como todos nós conhecemos? Filipe diz assim: eu não vou entrar em debates, só tem uma forma de eu provar para você, é lhe trazendo para pertinho dele. Você aceita vir? Ele disse: aceito. E quando vão caminhando ambos juntos, antes de Natanael falar alguma coisa, Jesus viu ele primeiro. E vendo ele, Jesus disse assim: eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há nada de falso com ele, puro. Natanael olhou para ele assim: disse, eu nunca vi esse homem, nunca conversei com esse homem, nem sei quem é esse homem, e como é que ele está dando um testemunho desse ao meu respeito? E você acha que Jesus precisa de outro homem para te conhecer? É. Você acha que Jesus precisa de outro homem para te conhecer? Quando ele disse: de onde tu me conheces, Senhor? Jesus disse: antes que ele fosse te chamar, eu te vi lá debaixo da figueira. Quando Jesus disse isso, ele disse: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Aí Jesus disse: hoje tão pouco, só porque eu te disse que te vi lá debaixo da figueira, tu já está dando testemunho desse? Daqui para frente, coisas maiores do que essa tu verás. Tu verás. Você vai ver o céu aberto e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Eu quero concluir nessa noite lembrando a igreja João 6:60 por diante. Vamos ler, irmãos. Eu tenho memorizado esse texto, mas vamos encerrar com essa leitura. João 6, versículo 60 por diante até o 67. Vamos lá, rapidinho para encerrarmos. João 6 e versículo 60 ao 67 ou 69. Os irmãos encontraram, digam amém. Muitos dos seus discípulos, ouvindo esse discurso, disseram: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Quem pode acompanhar esse homem com uma mensagem dessa? Jesus continua:
Versículo 61. Compreendendo que seus discípulos murmuravam a respeito disto, Jesus lhes disse: isto vos escandaliza? Que aconteceria então se visses o Filho do Homem subir para onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica, a carne para nada serve, e as palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas alguns de vós não creem. Graças a Deus que foi alguns, não foi todos. Alguns de vós não creem, pois Jesus sabia desde o princípio. Está vendo que Jesus não se engana com ninguém? Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem também iria lhe trair. Ele já sabia. Deixa eu fazer uma pergunta simples à igreja. Irmãos, precisou Jesus deixar de andar com traidor, irmãos? Precisou não. Por si próprio ele se perdeu. Prosseguiu: é por isso que eu vos disse que ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Essa mesma referência no versículo 37 e no versículo 44 está escrito. É o que Jesus diz também a Pedro no versículo 17 do capítulo 16 de Mateus. A revelação é do Pai. O Pai que quis revelar o Filho a você, Pedro. Essas pessoas que voltaram vieram por conveniência. Mas no meio daquela multidão, Jesus não se preocupa. O 66 diz assim: a partir de então, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e já não andavam com quem, irmãos? Com ele, com Jesus. Aí eu pergunto: quem perdeu aqui? Foi Jesus ou quem deixou de andar com ele? Eu fiquei preocupado com uma situação que aconteceu comigo outro dia, que desceu um bálsamo do céu sobre a minha mente e me tranquilizou. Jesus me falando a respeito dessa palavra e me dizendo assim: meu filho, não se preocupe, não deixe de andar comigo. Você pode até deixar de andar com alguém por causa de Jesus, só não deixe de andar com Jesus por causa de alguém. Guarde esse conselho de Deus para o teu coração. Você pode até deixar de andar com alguém por causa de Jesus, só não deixe de andar com Jesus por causa de alguém. Alguém deixou de andar contigo, o problema é dele. Continua com Jesus, continua andando com Jesus. Se alguém te deixou, não se preocupe não. Daqui a pouco a gente vai ver quem perdeu. Deixaram de andar com Jesus. E Jesus perguntou aos 12, ou aos 12: vocês não querem também se retirar e acompanhar a multidão? Eu concluo aqui. As portas estão abertas. Se vocês quiserem acompanhar essa multidão, vocês podem acompanhar. Irmãos, cá para nós, igreja do Senhor, não é fácil você ministrar uma palavra e daqui a pouco está todo mundo murmurando. Se murmuraram de Jesus, da pregação de Jesus, se disseram assim: aqui nessa igreja eu não fico mais com ele, não acompanho mais esse homem.
Se disseram isso com Jesus, imagine comigo e contigo. Aí você pensa que Jesus foi lá bajular ninguém? Tem muita gente por aí, irmãos, que para não perder a multidão, tá só massageando o ego do povo. Já sabe o entretenimento certo para prender o povo ali. É só papa d'água para o povo. Mas Jesus olhou para os 12, só sobrou 12, viu? Mas ele disse assim: se você estiver pensando que eu vou mudar o discurso, eu não vou mudar não. Se quiser acompanhar eles, acompanhe. Agora a mensagem que eu preguei é a mesma. Eu vou continuar pregando, ensinando. Quem quiser acompanhar eles, acompanhe. Tem muita gente mudando a mensagem por causa do povo. Quem tem que mudar é o povo, não é a mensagem não. A mensagem viva, ela permanece atual e poderosa. Ela não pode ser mudada. Ela não pode ser mudada. Tem líderes por aí mudando a mensagem. Não, porque eu tenho que ser flexível, senão o povo vai embora. Mas a igreja que ama e se alimenta dessa palavra, ela vem embora para mais perto de Jesus, dizendo: eu quero mais. Dizendo, como disse Pedro: para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? E nós temos visto e conhecido que tu és o Cristo, o Santo de Deus. Que Deus abençoe a igreja do Senhor em nome de Jesus.